E teve clássico no Nilton, hein? Essa foi a quinta e última vez que Botafogo e Vasco se enfrentaram esse ano. Deu Botafogo com sobras, foi o dono do jogo. Olhares por vezes angustiados, desconfiados, impacientes, mas sem perder a esperança de reencontrar um brilho que o passado recente trouxe e que não se perdeu na alma do torcedor botafoguense. Tivemos outra ambição, outra mentalidade, jogamos para ganhar do começo até o final. O Botafogo sobrou no primeiro tempo, sinal de que Léo Jardim trabalhou bastante. Nem sempre em grau de dificuldade. Fez algumas defesas tranquilinhas, mas muito em volume. Também teve defesa salvadora, claro, como essa no chute do Santi Rodrigues. O Vasco estava quase dando graças pelo fim da primeira etapa, quando Cuesta derrubou Joaquim Correia. Alex Telles e Léo Jardim, frente a frente. No duelo mais recente estava 1-1, foi na Copa do Brasil. Telles fez de pênalti no jogo, que acabou empatado, mas perdeu depois e o Botafogo foi eliminado. Era a esperança do torcedor vascaíno, mas pelas reações, dessa vez, Jardim não conseguiu evitar o gol que já parecia inevitável. Um foguete para abrir o placar. Segundo tempo e de mudança mesmo, só os lados do campo. O ataque contra a defesa continuou, com bola no travessão do Correia. Léo Jardim tentando, mas novamente não dá para fazer milagre a toda hora. Se Arthur chutou por cima na primeira, na segunda chance, o passe de Savarino encontrou o atacante em posição legal, livre na área. Arthur, 2-0, com acrobacia sem camisa e cartão amarelo. O terceiro dele, tá fora do próximo jogo contra a Vitória. O Botafogo não parou e a jogada espirrada na área sobrou para David e Ricardo cabecear. A bola ainda bateu na trave e na cabeça do Léo Jardim. O técnico Davide Ancelotti estreou no Botafogo vencendo o Vasco no primeiro turno e vencendo o Vasco no retorno e de forma convincente. Espera ter encontrado um equilíbrio que vem buscando desde então. Eu sei que o time pode ser o time que vimos hoje, não sempre conseguimos, mas vou seguir cobrando neles porque acho que esses jogadores podem entregar mais, podem ter mais continuidade. E enquanto o Botafogo se consolida no G7 que mira a Libertadores, do outro lado do clássico, uma recaída que preocupa. O Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu o que foi o jogo. Segunda derrota seguida e o Vasco estaciona na tabela. E para o técnico Fernando Diniz, uma incômoda estatística contra o adversário dessa noite continua. São 10 partidas de Diniz sem ganhar do Botafogo, desde 2022 pelo Fluminense. 7 derrotas e 3 empates, com a classificação nos pênaltis pela Copa do Brasil. A prioridade agora é retomar a sequência positiva no campeonato e a confiança. Quando tiver chance, a gente tem que tentar buscar a vaga na Libertadores. E aí, quem sabe, no fim do ano, o preto e o branco dos dois rivais estejam unidos pelo mesmo objetivo alcançado. Ô, Pedrosa, vamos misturando aqui, que eu quero que você também fale do seu Vasco da Gama. Sim. O que aconteceu? Tava desplugado da parede? O Vasco jogou muito mal ontem, Pedrosa. E eu gostaria de falar do Botafogo também. Eu acho que tem que... Uma coisa tá atrelada à outra. Não tem como você dissociar o jogo do Vasco ao jogo do Botafogo. Perfeito. Boa tarde a todo mundo. Depois de 15 minutos sendo esculachado nesse programa, com razão. Adivinha, sabe quem eu sou? Igor Jesus contra o PSG. Vai. O que é, garoto? Vai! Olha só, vamos lá. Primeiramente, o Vasco da Gama entrou com uma formação que foi a que a gente trouxe aqui ontem e, na minha opinião, se eu falar que essa formação era errada, é ser totalmente engenheiro de obra pronta. O Vasco, por exemplo, tem muita gente questionando a titularidade do Verratti. Contra o Red Bull Bragantino fora de casa, o Verratti foi titular. E o Vasco fez uma das suas melhores partidas sob o comando do Fernando Diniz. Então uma coisa não está atrelada à outra. Não é um jogador que faz um time jogar mal. Assim como o Tietchan foi mal ontem, não é só o Tietchan que faz o Vasco jogar mal. É um coletivo. Primeiramente, como o Botafogo veio? Ele colocou o Santi, o Savarino e o Tuco Correia um pouco mais próximo ali do Arthur Cabral.
4 jogadores de homem de frente e eles se movimentam o tempo inteiro, são jogadores extremamente inteligentes. E aí o Vasco da Gama estava com um grave problema nessa primeira linha de marcação. Então, seja o Barbosa, o Danilo ou o Marlon Freitas, toda hora eles estavam tentando encontrar... Você acha que o Diniz foi surpreendido? Acho que foi. Acho que foi surpreendido. Não tenho dúvida em relação a isso. Porque o Botafogo estava toda hora buscando a bola longa atrás dos volantes. E como o Barros toda hora estava descendo para fazer a saída de terceiro zagueiro, no meio do Carlos Cuesta e também do Robert Renan, esse meio ficava sem gente para povoar. E o Tietchan não fez uma boa partida ontem. Ele foi um dos piores em campo ontem, mas repito, não é só uma culpa dele. Isso tem muito a ver com a pressão que não estava sendo feita. O Botafogo estava tendo liberdade para poder explorar essa bola no meio e também espetar tanto o Vitinho quanto o Alex Telles e conseguir contribuir também para dobrar em cima do Pumita e do Piton. Então o Botafogo, durante os primeiros 30 minutos, ele ensinou o Vasco a jogar futebol. Foi o que aconteceu ontem. O Vasco não viu a cor da bola. Foi um massacre do Botafogo, principalmente nos primeiros 30 minutos, e que o Botafogo já deveria ter feito o gol se não fosse o Léo Jardim. Depois dos 30 minutos, o Vasco equilibrou um pouquinho a partida. Só que aí veio o pênalti, o Botafogo continuou bombardeando o Vasco da Gama, veio o pênalti feito pelo Carlos Cuesta, justamente porque, Pedrosa, a culpa é dele? Pode até ser, mas o ponto é, se o cara está sendo bombardeado, se o cara está sendo toda hora atacado, em algum momento ele vai errar. E tinham 3 jogadores ontem extremamente sobrecarregados. O Cuesta, o Robert Renan e o Barros, porque os jogadores da linha de frente, como o Carlos Andrés Gomes e também o Ryan, não estavam conseguindo voltar para fechar a segunda linha e eles não estavam conseguindo fazer a dobra de marcação para que o Botafogo não tivesse superioridade. Então o Botafogo atacou por dentro, atacou por fora, atacou na bola aérea e o Vasco só assistiu. Veio o pênalti, o Alex Telles bateu 1-0 Botafogo. Cenário muito parecido com o jogo contra o São Paulo. Não pelo que o Vasco jogou, porque contra o São Paulo o Vasco jogou o suficiente para vencer o São Paulo no primeiro tempo, mas sim por ter feito um pênalti logo aos 45 acréscimos ali e voltar para o intervalo. E aí o Fernando Diniz volta para o segundo tempo e eu acho mesmo que ele tinha que tirar o Tietchan, porque o Tietchan não foi bem. Ele foi o pior do Vasco em campo, mas ele volta com o Matheus França. Você não gostou? Aí ele comete um erro, Fernanda, porque mais uma vez ele dobra a aposta. Contra o São Paulo o Vasco estava perdendo, volta para o segundo tempo com 12, 13 minutos, estava bem no jogo. Aí ele vai, mexe, coloca o Matheus França. E veja bem, isso não é um problema do Matheus França. Ele só não é, na minha humilde visão, um segundo volante. Ele não é a camisa 8. Ele é um atacante que faz as 4 posições do ataque. Então, tecnicamente, ele até melhorou um pouquinho o jogo de saída de bola do Vasco. Mas, para marcar, que era o que o Vasco estava precisando, não tinha. O meio estava completamente espaçado. Então, ele tinha que ter colocado ali um jogador da posição. Seja o Hugo Moura, seja o Cocão, talvez o Paulinho. Mas não, ele coloca o Matheus França, que ele diz que tem treinado como segundo volante. Mas na hora do jogo, o Botafogo se sentiu extremamente confortável. O Botafogo falou, você vai tirar um volante para botar um meia, mesmo ele jogando de volante? Então beleza, eu vou esperar aqui na minha boa e vou esperar a transição. E foi exatamente isso que aconteceu. O Botafogo é um especialista em transição há muito tempo. Então é uma equipe que sabe que tem essas características de jogadores. O Ryan erra um passe lá no início da jogada, o Hugo Moura tá saltando linha, eu não sei porquê, depois que ele entra, ele vai lá pra frente, o Ryan erra esse passe, e aí o Botafogo vem na transição muito rápida, o Savarino encontra o Arthur, e o Arthur faz o segundo gol. O terceiro gol foi mais do mesmo, assim, no sentido de, o Vasco já estava nas cordas. É muito importante deixar claro que em nenhum momento dos 90 minutos o Vasco esteve perto de vencer o Botafogo. Em nenhum momento o Vasco foi superior ao Botafogo. Muito pelo contrário, foi um banho de bola do Alvinegro, um jogo em que o Vasco nem finalizar a gol conseguiu. E repito, para mim é a atuação coletiva. Coletivamente o Vasco, principalmente sem a bola, fez um jogo desastroso. Postura faltou também. Falta de senso de urgência, as derrotas, elas precisam ser lidas. O jogo contra o São Paulo é completamente diferente do que aconteceu contra o Botafogo. Ficou muito feio, principalmente pelo que o Botafogo vinha jogando anteriormente. Para quem assiste sabe que o Botafogo não estava bem. Sempre teve ótimos jogadores, mas não estava bem. E para o Vasco ficou uma exposição muito feia. Diniz vai ter trabalho. Fernandinho, eu posso pegar um gancho da sua pergunta que você fez ao Pedrosa em relação ao Diniz ter sido surpreendido? O problema não é o treinador ser surpreendido, porque isso faz parte do jogo. Cada um tem sua estratégia, não tem como se saber como o treinador adversário vai adotar a estratégia. O problema é você não sair dessa forma quando você é surpreendido. E o Diniz não soube fazer isso. Porque o Diniz, como um bom treinador... Mas eu acho que o Pedrosa vai no ponto. Às vezes, ele tentou errado. Mas às vezes o treinador até mexe. Mas parece que falta no coletivo um senso de urgência deles mesmos. Porque eu vejo que às vezes o treinador mexe, às vezes mexe bem, mas quem entrou não deu certo. Às vezes o cara mexe mal, fez uma estratégia errada. Mas eu acho que ontem eu senti um Vasco muito apático. Eu tô falando dos jogadores. Eu também senti isso. Mas isso que o Pedrosa acabou de mencionar, assim, eu não entendo mais de futebol que o Fernando Diniz. Claro. Mas eu acompanhei a carreira exatamente. Eu acompanhei a carreira do Matheus França
durante muito tempo. Para quem não sabe, ele é cria das categorias de base Sim. do Flamengo. E eu garanto, ele vai continuar insistindo no Matheus França como segundo volante e isso não vai dar certo. Não é do Matheus França. Então, assim, o que ele tentou ontem, E não deu certo. E não deu certo, espero que não se repita, porque não vai dar certo. Não é do Matheus França, não adianta ele pedir, exigir Mas vou isso dizer, do vai Matheus se França. repetir. Ele Porque vai, se é pô. uma convicção dele, É como o isso. Hugo Moura, quando tem que ir pra zaga, ele quando É tem uma isso. convicção, é difícil de tirar da cabeça do Diniz. Se ele sente que aquilo tá sendo o que ele acha que é o correto, ô Pedrosa, é difícil Não, mas mudar, eu hein? acho que ele não pode continuar insistindo nesse erro. E aí eu acho que tem muito a ver, a gente não tem a possibilidade de conversar com o Fernando Diniz, mas o departamento de futebol, pelo menos questionar. Cara, você acha mesmo que ali é a melhor posição do Matheus França? Porque você ainda tá, na minha humilde visão, prejudicando um jogador verdade. que poderia ajudar lá na É. frente, na posição dele mesmo. Como ele ajudou em alguns jogos. Ele ajudou contra o Bragantino, ele ajudou contra o Fortaleza, ele foi bem contra o Botafogo lá na Copa do Brasil. Então assim, cara, eu acho que não só você abre o time, desconfigura o que o time estava fazendo, também acho. mas você também coloca um jogador, e repito, eu acho que hoje, no futebol, cada vez mais, o atleta que quiser jogar em alto nível, ele vai ter que aprender a fazer diferentes funções. Mas ele já faz diferentes funções. Sim. Ele faz 4 No ataque. funções, É verdade. ele faz ponta esquerda, ponta direita, meio campo e atacante. Por que vai colocar ele numa quinta função que não é a boa dele? Mas eu repito, não é um problema do Matheus França, ou o único erro do Diniz. O Vasco ontem, coletivamente, foi mal demais. Mas o Pedro, demais. eu acho que a gente não pode confundir convicção com falta de repertório. Não adianta a gente adotar um discurso, é a convicção dele. Não, ele tem que ter um repertório. Aí ele vai insistir numa convicção que a gente sabe que não dá certo. Não, todos nós concordamos que esses erros aí o campo fala, né? Tem uma É. hora que não dá. Tem coisa que você vai tentar e vai dar certo. Deu uma, deu duas, três, não deu certo, não tenta mais. O Vasco chega baleado pro próximo jogo, Pedrosa? Pelo contrário, chega reforçado, né? O Vasco jogou sem o Nuno e sem o Paulo Henrique ontem. Então, assim, são dois jogadores que fazem muita diferença. Primeiro que o Nuno é inteligentíssimo. Ele é um jogador diferente. Ele é diferente. Ele pode não ter Ele fez muita falta. a Ele melhor fez, ele faz. aptidão Muita falta. física, mas ele sabe exatamente o que o jogo pede. Ele é um cara que foi criado no futebol europeu, no futebol português, que a gente elogia sempre aqui. A escola tática do futebol português é muito impressionante e ele é muito inteligente. Aí, quando você olha o Carlos Andrés Gomes, ele tem tudo, potência, força, ele corre, mas ele não tem a inteligência do Nuno. Então ontem o Vasco sofreu muito por conta disso também, porque o Nuno é um cara que fecha espaço e ele também divide a responsabilidade de criação com o Coutinho. Quando ele divide essa responsabilidade, o Vasco tem outras formas de atacar. E o Paulo Henrique, eu não preciso nem falar, né? O melhor lateral direito do Brasil, qualquer time sentiria essa falta. Muito bem. Se é Vasco